Olá, aqui Pastor Edivan. Gostaria de pensar com você hoje sobre a verdadeira história do Natal. A verdadeira história do Natal está ligada com o que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, que diz: "Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos." Ou seja, é para o nosso resgate que ele veio. O que a verdadeira história do Natal tem a ver com essa plenitude dos tempos de Gálatas 4:4? Qual é a relação entre a verdadeira história do Natal com essa plenitude dos tempos? O livro de Eclesiastes diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, ou debaixo do céu. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Né? Tudo tem um tempo determinado, e Deus tem o seu tempo determinado também para as suas ações, algumas ações chaves dentro da história. Essa expressão, a plenitude dos tempos, quer dizer que Deus determinou o tempo em que seu Filho viria ao mundo para salvar os homens. Esse tempo determinado é chamado aqui de plenitude dos tempos. Não é um tempo acidental ou entregue ao acaso, mas um tempo proposital, marcado no relógio, no calendário de Deus. Por isso, não é apenas um tempo qualquer, mas um tempo pleno, que marcou o centro da história e a dividiu em antes e depois de Cristo. Já na expressão Deus enviou o seu Filho, atesta a identidade de Jesus como Deus Filho com Deus Pai. Deus o enviou. Né? Então isso demonstra que Jesus é pré-existente. Ele não começou a existir no dia em que nasceu da Virgem Maria, mas ele já existia antes. Né? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Verbo divino. Assim diz o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Ele é o Verbo de Deus, ele estava com Deus, ele era Deus e é também o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é pré-existente a tudo. Ele não começou a existir no dia que nasceu da Virgem Maria. Ainda na expressão nascido de mulher, atesta o nascimento humano de Jesus. Mas atente para o seguinte, pelo que diz em João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ninguém o fez, ele mesmo se fez carne. Outra coisa, ele não reencarnou, porque como homem ele não existia antes, ele se fez carne. Ele entrou na história da humanidade como homem, e isso foi um ato exclusivo dele, não tem interferências humanas. Ele determinou como seria a sua entrada na história da humanidade, e ele mesmo se fez entrar na história da humanidade. Diz também que ele nasceu sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei. Isso significa que Jesus nasceu debaixo da lei de Moisés e a cumpriu ao ponto de se tornar 2 vezes senhor dela. A primeira vez porque ele é o senhor da lei, ele é quem entregou a lei a Moisés, como um Deus que é o autor da lei. Outra é como homem, ele é o cumpridor da lei. Como cumpridor da lei, o único que cumpriu a lei, ele se torna senhor dela. Portanto, Jesus é o senhor da lei. E onde a lei nos condena, ele, com seu senhorio e graça, nos absolve, nos perdoa, mediante nosso arrependimento e confissão dos nossos pecados. Assim, podemos ser filhos adotivos de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o versículo diz, para que recebêssemos a adoção de filhos. Em resumo, esta é a verdadeira história do Natal, a plenitude dos tempos. Mas ainda há um tempo determinado para a volta de Jesus, para buscar a sua igreja, julgar o mundo. Isso também está no calendário de Deus, como um tempo especial,
foi ensinado por Jesus em Atos 1, versículo 7, quando os discípulos perguntavam quais seriam os tempos e as épocas, Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos e as estações? Aí aparece o Cronos e o Kairos de Deus, né? O tempo e as épocas determinado, o tempo oportuno de Deus, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Ou seja, Deus tem o seu próprio tempo e não nos compete saber desse tempo, mas nos preparar para ele, porque Deus nos dá as condições de nos prepararmos para esse tempo, para esse dia glorioso. Então Deus tem o seu tempo, o seu cronos, em que Jesus voltará ao mundo para buscar a sua igreja. Prepare-se para isso. Jesus está voltando. Creia nisso. E aí, Feliz Natal!